Há mais de 30 anos, a Federação dos Empreendedores Adventistas tem atuado unindo empresários e profissionais liberais que decidem usar voluntariamente seus talentos, vocações e recursos para o cumprimento da missão. Aqui no Fé em Ação, nós mostramos projetos e ações que recebem o apoio da fé e que a cada dia transformam vidas. O Fé em Ação de hoje traz um projeto que tem esperança no nome e que também a coloca em ação. O Casa Esperança acolhe pessoas em situação de rua e supre as necessidades básicas e mais urgentes. A Casa Esperança é uma porta que se abriu, que eu creio que Deus abriu essa porta para acolher pessoas que estão não só famintas de fisicamente, mas famintas também de espírito, entendeu? Nos estúdios, Sérgio Azevedo conversa com Edélcio Ludoviz e Poliana Azevedo, responsáveis pelo Casa Esperança. Se a dor do meu amigo, do meu próximo, não me traz tristeza, alguma coisa de errada tem comigo. Ações, novidades e eventos promovidos pela fé. Quem conta pra gente é o André Aurel. O Fé em Ação vai para uma pequena pausa, mas a gente volta já. No Rio de Janeiro, o projeto Casa Esperança tem atendido social e espiritualmente pessoas em vulnerabilidade social. O espaço recebe gente que quer ser ouvida, amada e amparada. Amor e atenção não tem faltado. O local é mais do que um ambiente de promoção social. É um lar para quem enfrenta a dura realidade na rua das grandes cidades. Servir é ser alguém para quem não tem ninguém. No projeto Casa Esperança, pessoas em situação de rua são envolvidas em uma rede de serviços de ação solidária e espiritual. Casa Esperança é uma porta que se abriu, que eu creio que Deus abriu essa porta para acolher pessoas que estão não só famintas de fisicamente, mas famintas também de espírito, entendeu? As pessoas não vêm só comer, que aqui é uma casa que também dá a palavra de Deus. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Além de oferecer alimento para o corpo e alma, o projeto promove cortes de cabelo, atendimento de saúde e trailer para banho. Um amigo avisou para Carlos que os dias sem banho estavam contados. E olha ele aí, renovado. Eu tô na rua aí, daí quase um mês eu tô na rua, graças a Deus que tem vocês, né? A igreja aí ajudando, tava uns 4 dias sem tomar banho. É uma bênção de Deus, graças a Deus. Saiu até um peso das minhas costas, eu tô até mais maneiro, graças a Deus. As mãos habilidosas que cortam cabelos com precisão são de Ribamar, um ex-morador de rua que, após repensar sobre a vida, retomou os estudos, batizou-se na Igreja Adventista e recebeu o convite para integrar o projeto Casa Esperança. Hoje eu sou muito agradecido a Deus, porque esse trabalho, Deus me recompensou de maneira tão grande. Hoje eu sou cabeleireiro com consideração internacional, eu trabalho na Europa 4 meses por ano, né? Tenho minha clientela e eu sinto assim que foi o retorno de Deus por esse empenho, por essa dedicação durante todos esses anos. Eu costumo dizer que quem trabalha para Deus não trabalha de graça. Ele sempre vai ressarcir de alguma forma. E na minha vida foi assim, tem sido assim. Sou muito agradecido por Deus ter me dado a oportunidade de ser um instrumento na mão dele. O trabalho de amor, doação e ajuda humanitária não parou na pandemia, o que atraiu mais voluntários. A Casa Esperança me despertou porque estava tudo fechado e a Casa Esperança foi o único local que eu vi aberto. Eu já trabalhava com trabalho voluntário em população em situação de rua. E como eles vieram atender exatamente, foi os únicos que abraçaram aos irmãos em situação de rua, eu achei importante participar. Estou aí até hoje imbuída nesse espírito. Na pandemia, que as pessoas estão cada vez precisando mais do assunto de saúde,
cresceu de forma exponencial e poder vir aqui, poder fazer por mais que um pouco de diferença, é sem palavras, é recompensador, é maravilhoso. Para somar forças, outros projetos sociais integraram-se ao movimento. Através do projeto VCD, eu conhecia o projeto Casa Esperança. Hoje em dia sou um dos voluntários, não só aqui, mas também em outros projetos. Através também do rapel, né, da arte vertical, faço outros projetos também voluntários, como aqui no Casa Esperança. E assim que teve essa iniciativa do Casa Esperança, a gente começou a trocar algumas figurinhas, né? Porque por mais que a gente tenha 20 anos de experiência, a gente sempre está aprendendo e sempre está ensinando. Então nós não temos aquele fator de guardar informação, né? Nós queremos dividir o conhecimento para que o Ministério ande, para as coisas que possam funcionar da melhor forma possível. O que nós temos em comum é fazer o bem sem olhar a quem. Salvar o mundo um de cada vez. Esse que nós temos em comum. A gente não consegue olhar para ninguém, a gente olha para o ser humano e a gente vai atrás do ser humano e tenta colocar dignidade para ele, competitividade e, acima de tudo, levar Deus ao coração dele. Do ramo empresarial, também há profissionais com habilidades e disposição para servir. Paulo, por exemplo, criou a identidade visual do projeto. E eu tive a oportunidade de criar muitas coisas e relembrar do tempo em que eu tive a oportunidade de fazer isso até profissionalmente. Hoje, eu sou um voluntário. A fé, de certa forma, nos incentiva para ter essa postura de usar essas potencialidades, usar aquilo que eu, na verdade, durante décadas da minha vida, eu desenvolvi. Hoje, graças a Deus, mesmo sem profissionalmente trabalhar nisso, eu tenho a oportunidade de compartilhar com o Casa Esperança. Nós, empreendedores, temos que dedicar tempo, recursos em prol da missão estabelecida por Cristo e que é posta em prática pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o Casa Esperança é um exemplo. A gente teve a oportunidade de usar o nosso relacionamento para conquistar alguns benefícios. Exemplo, o local onde nós nos reunimos lá no Casa Esperança todos os sábados, aquilo é uma seção de um sindicato de trabalhadores da área de transporte. A Casa da Esperança ela se tornou bem relevante para o Rio de Janeiro, porque nós temos aqui uma associação de igrejas. Então, somos 170 igrejas, vários bairros, incluindo a Baixada Fluminense, a região do Duque de Caxias, Copacabana, região do Meia, região do Ilha do Governador. E com isso, então, todos se aglutinaram e, de maneira abnegada, vários empreendedores, voluntariados, eles vieram para esse projeto e levaram para suas igrejas, se tornando, então, a referência para o nosso grupo de igrejas. Foi o projeto que deu vida à igreja durante esse período de pandemia. Justamente porque foi nesse período em que nós começamos ou implementamos esse projeto com toda a força. Ele já existia num outro formato anterior, mas durante a pandemia ele ganhou força, ganhou parcerias. Servir não é um ato isolado, ele se concretiza no outro. Servir é ir ao encontro daquele que sente na pele o desamparo. É oferecer o que tem de melhor pelo outro. É influenciar, é cuidar, mas acima de tudo, servir é sentir que ali precisam de você. Obrigada, Renata Paes, por nos mostrar o projeto Casa Esperança. Agora é o momento de ficar por dentro de novidades, eventos e ações da Federação dos Empreendedores Adventistas com André Aurel. Uma das maneiras que a fé tem de apoiar projetos e ministérios é dando a eles visibilidade. É por isso que agora eu compartilho com você um pouco das iniciativas inspiradoras dos nossos projetos nas últimas semanas. O Ministério Casa Esperança Rio realizou a comemoração dos aniversários dos beneficiários e participantes do projeto, que completam mais um ano de vida.
Muitos dos beneficiários do projeto vivem em situação de rua ou de vulnerabilidade social e não têm a oportunidade de comemorar o próprio aniversário, muito menos de uma forma tão alegre e carinhosa. Em Minas Gerais, na Serra do Cipó, quase 70 pessoas, entre hóspedes, voluntários e estudantes, estão sendo beneficiados por um projeto de pavimentação que foi feito por um dos estudantes e financiado por um empresário. A pavimentação do espaço já está quase chegando na escola missionária. Há 2 meses, o Instituto de Missões Noroeste inaugurou a Escola de Imersão, um projeto de 10 meses de imersão transcultural e inglês, que prepara e envia missionários para o exterior. Durante este período, os alunos recebem treinamentos e se envolvem em algumas atividades de missões locais. Esse mês, os missionários estão envolvidos no evangelismo público e infantil, que tem acontecido durante a noite e realizando visitas a todos que têm participado das programações durante o dia. Muitos desses alunos deixaram o trabalho, trancaram a faculdade e vieram de diferentes estados só para ir para a missão. E antes mesmo de ir para o campo de destino, já estão vendo os frutos deste trabalho. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, apoiando ministérios, viabilizando sonhos e transformando vidas. O Fé em Ação vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Na volta, o Sérgio conversa com o Edélcio Ludovici e a Poliana Azevedo para conhecermos melhor o Casa Esperança. Olá, telespectador, telespectadora, que bom tê-los aqui em nosso programa. Hoje, na segunda parte do programa, vocês viram que maravilha é o projeto Casa Esperança, o que é feito para milhares de pessoas. E aqui nos estúdios agora recebemos, direto do Rio de Janeiro, aqui para Jacareí, o doutor Edélcio Ludovici, que é empresário, e a Poliana Azevedo, cirurgiã dentista, que fazem a coisa acontecer no dia a dia, lá no Rio de Janeiro, atendendo milhares de pessoas. Muito obrigado por terem aceito o convite, estarem aqui com a gente para entendermos melhor como é que vocês, nos bastidores, preparam as equipes, fazem esse trabalho maravilhoso para Deus. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Sérgio. Edélcio, a gente sabe que esse projeto ele começou pequenininho, sem muita pretensão, ele foi se expandindo. E como é que essa chama se tornou tão grande em tão pouco tempo? E ainda mais na pandemia. Sérgio, esse projeto ele está nas mãos de Deus em primeiro lugar. Nós temos visto como Deus vem abençoando, vem abrindo portas, vem conduzindo o processo. Nós temos que estar apenas à disposição dele para ajudar a conduzir o processo. O Casa Esperança, ele não é conduzido por nós, mas por voluntários. Todos são voluntários lá. Mais de 100 voluntários atuam para que cada ministério, cada projeto, cada ação se torne uma realidade e alcance os objetivos. E uma das coisas básicas para que isso aconteça, nós temos 2 pilares básicos. E o primeiro pilar é a missão, ter identidade com a missão. E essa missão tem que estar associada à missão que Cristo estabeleceu para nós de compartilhar o seu amor com os nossos semelhantes, ajudando aquela população carente em situação de rua, uma população sofrida, que precisa de alguém para olhar por elas. Essa identidade de missão é percebida pelos nossos voluntários, que também vão se associando de maneira natural e espontânea. Esse é um verdadeiro ministério. Na realidade, é um guarda-chuva de ministérios em prol da missão. Poliana, para isso, vocês tiveram um diferencial importante, que é a estrutura voluntária associada à igreja e uma metodologia para fazer isso. Porque você tem envolvido logística para entregar alimentos, visitação, agasalhos para essas pessoas vulneráveis, o abrigo para ter com eles uma conversa, apoio espiritual. Como é que foi feita essa estrutura? Foi fácil convencer as pessoas a irem até lá,
mesmo em noites frias, mesmo com pandemia, para atender esses milhares de carentes? Olha, no início as pessoas tinham muito medo, né? Porque foi bem no começo da pandemia. E algumas pessoas, inclusive eu tinha perdido parentes, né? E a gente tinha um pouco de medo. Mas quando você chega lá, você é contaminado por esse bichinho da missão. Você se sente útil na vida dessas pessoas. Então, um voluntário que vai e é empolgado com aquilo, ele traz outros voluntários. E isso vira, na verdade, uma grande família. E se você não tem o perfil de ajudar, de repente, diretamente o morador de situação de rua, existem outros ministérios dentro do Casa Esperança em que você pode se enquadrar, você pode se ajustar, mesmo às vezes sem tanto contato próximo, mas de alguma maneira esse benefício vai chegar até ele. Continuando com você, Poliana, qual o benefício que você tem recebido ao fazer esse trabalho, abrindo mão de, quem sabe, até alguns clientes a mais que você poderia atender no seu consultório, e você abre mão disso para trabalhar voluntariamente? Você tem esse retorno para você? Eu costumo dizer que o amor de Cristo me constrange. Quando você pensa no amor de Jesus, tudo que Ele fez por nós, a gente não é uma coisa suficiente que a gente pode fazer para retribuir. Então, acho que as bênçãos, as coisas que Deus manda em retorno não são palpáveis, a gente apenas sente. Mas o carinho deles, a diferença na vida das pessoas que a gente está ajudando, tudo isso não tem como medir. Então, o retorno é muito maior do que a gente pode imaginar e faz com que a gente tenha um coração cada vez mais agradecido a Deus. Edelcio, você é um estrategista nato, você foi presidente de grandes entidades, você tem realmente a capacidade de planejar como poucos. Isso foi fundamental também para você aliciar outros para virem trabalhar, saber o lugar, como usar cada talento a serviço de Deus? Sérgio, por incrível que pareça, não. Na realidade, Deus vem conduzindo e a minha atenção é apenas não criar dificuldade e ser facilitador. Né? A parte estratégica, aonde nós vamos chegar, aonde queríamos chegar, eu jamais planejei chegar onde nós chegamos. E não sei para onde estará esse projeto daqui a 6 meses ou 1 ano. Deus sabe. E o que nós temos é um compromisso da liderança do Casa Esperança, é de não dificultar a vontade de Deus. Isso é bênção de Deus, assim. Eu acho que todo cristão, ele tem que ter a missão na veia, ele tem que trabalhar para Jesus. E há um reconhecimento desse trabalho de vocês. Eu tenho um depoimento surpresa aqui para vocês. Ah, meu pai. Por favor, roda o vídeo de uma pessoa querida de vocês. Tudo bom, Edelcio? Eu quero agradecer profundamente, amigo, a tua liderança frente ao projeto social Casa Esperança. Você tem sido um apaixonado e tua paixão tem contagiado a vários voluntários a cumprir o papel social que nós temos como igreja. E isso tem beneficiado inúmeras famílias, mas tem dado condições para que as famílias da igreja possam se envolver também nesse projeto, mas também dar passos a mais, se envolvendo também na visão missionária. Jesus também fazia isso. Ele atraía as pessoas ao atender as demandas da sociedade, alimentando a multidão, fazendo o cego enxergar, curando os enfermos, e com isso a palavra de Deus era engrandecida. E vocês têm realizado esse papel aí na Igreja Central do Rio de Janeiro. Parabéns, Deus possa fazer com que a sua liderança possa multiplicar ainda mais voluntários e que o projeto Casa Esperança possa ser uma referência, sendo assim digno de ser imitado por outras geografias, por outras igrejas em nosso território, para que a responsabilidade de que Deus nos deu possa ser logo cumprida, a missão seja espalhada e vejamos Jesus o quanto antes voltando para nos buscar desse mundo. Deus seja louvado, parabéns, Deus siga lhe usando frente a esse papel tão lindo que você tem realizado ali nesse projeto. Amém. Gostaram? Mas tem uma outra pessoa que também admira esse projeto e ele fez questão de deixar um depoimento e ele fez um poema sobre o projeto. Nós vamos ver um pedacinho do poema, eu tive a honra de narrar também.
E você, telespectador, se quiser depois ouvir todo o poema, vá ao nosso site, está disponível para você. É o Daniel Salles. Daniel. Olá, meu amigo Edélcio. Olá, Poli. Grandes amigos que me deram a oportunidade de trabalharmos juntos ali no Casa Esperança. Eu fico muito emocionado quando eu falo do Casa Esperança porque foi um projeto que mexeu muito com o meu coração. A gente tem certeza, eu tenho certeza de que eu encontrei Deus ali naquele projeto. Eu me encontrei com Deus em cada sábado que estive ali no Casa Esperança. Eu escrevi um poema chamado Camerino 66, narrado pelo Sérgio Azevedo. E eu sugiro, ofereço esse poema agora aí para vocês, e vocês podem apreciar e entender tudo o que eu penso com relação ao Casa Esperança e tudo que eu vivi ali naquele lugar. Que Deus abençoe a todos. Big abraço, saudade. Camerino 66. Texto de Daniel Salles. Eu tive uma visão de Deus, sentado em um trono de plástico, na rua Camerino 66. Com muitas faces ele me olhou, usando muitos penteados e um cheiro que exalava sangue, suor e dor. Eu tive uma visão de Deus, com chinelos desgastados, na rua Camerino 66. Cansado, ele lá chegou com seus pés na cor do asfalto e a pele castigada pelo sol, que ele mesmo criou. Pasmem vocês, eu tive uma visão de Deus. Pasmem vocês, eu cantei louvores para Deus. E o louvor para ele é sagrado, apesar de ser desafinado, lá na rua Camerino 66. Nós temos ainda mais uma última surpresa. Está aqui, veio especialmente para deixar com vocês uma lembrança do Fé em Ação, Dr. Martinho Moura, que é conselheiro da fé, empresário, um certificado que sela esse momento que vocês estão aqui. Parabéns por esse trabalho. Edélcio e Poliana. Podem se assentar? Sim. Martinho, fique à vontade. Edélcio e Poliana, para mim é um privilégio poder entregar esse certificado a vocês em nome da fé, pelo comprometimento de vocês ao Casa Esperança Rio. Esse projeto muito relevante que acontece ali na Camerino 66, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu sou testemunha disso, vocês sabem muito bem. Que Deus continue abençoando a vocês e a todos os voluntários que ali participam grandemente. Amém. Deus os abençoe. Obrigado, Martinho. Nós estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado, Poliana, Edélcio, Martinho. É realmente excepcional o que vocês fazem. Que Deus continue abençoando e multiplicando essas bênçãos. Amém. Chegamos ao final desse nosso programa. E você, telespectador, é o nosso convidado para na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Novo Tempo, ouvir histórias e testemunhos de ministérios que têm Deus como meta a ser apresentado para as pessoas. Hoje ficamos por aqui e agora a gente volta com a Bárbara Luz, a nossa companheira para o fechamento do programa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, Sérgio. Isso é ser fé em ação. É levar alimento, cuidado, transformação. Fica agora o nosso convite para você fazer parte da Federação dos Empreendedores Adventistas. Acesse o site feadventistas.org.br para mais informações. Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!